Então, Forex é uma abreviação de Foreign Exchange, que significa câmbio estrangeiro. Ou seja, o Forex é o mercado de câmbio de moedas, o mercado de divisas. Antigamente, o câmbio de moedas ele se dava de uma maneira muito diferente do que é hoje. O valor monetário da moeda era diferente. A moeda, o valor dela era de acordo com o material e o peso que ela era feita. Então, por exemplo, uma moeda grega de ouro que pesava 10 gramas, ela era equivalente a duas moedas turcas que tinham metade do peso do tamanho. E essa relação do material e do peso foi utilizada por toda a nossa economia até os tempos modernos, não muito tempo atrás aí. Então, como é que funcionava? Digamos que eu vivesse no século XIX e eu fosse simplesmente o Warren Buffett da plantação de milho. Eu fosse um monstro da plantação de milho, colhesse infinitos quilos de milho. Aí chegou a hora de eu vender meu milho. O que acontecia? Digamos que eu quisesse vender só uma tonelada do meu milho. E aí eu recebia, por exemplo, uma nota de $100. O que essa nota significava? Essa nota, ela representava uma quantidade de ouro que eu tinha direito a receber, a retirar do banco, pela tonelada de milho que eu tinha vendido. Então essa nota, ela era uma garantia de que existia uma quantidade X de ouro guardada no banco e que eu podia retirar essa quantidade X a hora que eu quisesse, porque eu tinha essa minha garantia na minha nota de $100. Então nessa época, a riqueza de uma cidade ou de um país, ela era medida pela quantidade de ouro que esse país tinha em reserva. E em teoria, todo o dinheiro que existia em circulação, em papel, ele devia estar atrelado ao ouro que estava guardado. Mas a gente sabe como é que é, né? Um pessoal não tão idôneo assim decidiu que seria interessante começar a emitir mais papel, mais dinheiro do que o que existia realmente correspondente em ouro, para pagar a dívida pública, etc. Naquela esperança básica de que ninguém fosse perceber esse pequeno detalhe. E todos os países começaram a fazer isso. E o que aconteceu? Então o câmbio entre os países, ele ficou desprotegido, porque você não sabia se o país tinha realmente a quantidade de ouro que ele dizia ter para as notas que ele emitia. Ele não conseguia garantir as transações dele, entendeu? Sei que tentaram fazer um acordo em 1944, foi um acordo chamado de Bretton Woods, onde o dólar ia tornar a principal moeda do mundo, tudo ia ser atrelado ao dólar e a economia dos Estados Unidos ia garantir que existisse uma reserva de ouro para aqueles dólares que foram emitidos. Mas já em 1971, esse sistema Bretton Woods ele parou de existir e a moeda não ficou mais atrelada ao ouro. Então se alguém chegar para você hoje e falar, nossa, porque a economia, o dinheiro tem lastro, porque existe lastro, não existe lastro mais. O lastro acabou. Acabou em 71, não existe mais lastro. O que existe hoje é negociação, tá? Existe negociação do livre mercado, fluxo comercial, investimento estrangeiro direto. Então o que é? Você tem um produto X no teu país, você diz que ele vale tanto na tua moeda, e daí o outro país avalia que vale tanto naquela moeda, e o equilíbrio entre essas moedas vai fazer a taxa de câmbio e vai dar o valor para aquele produto. Sabe como é que a gente chama isso? Capitalismo, tá? É capitalismo o nome disso. Bonito, né? Eu acho lindo demais. Então vamos lá. O que é negociado no Forex? Dinheiro. Parece estranho, eu sei, mas literalmente você vai estar sempre especulando na valorização ou desvalorização de uma moeda perante outra. Eu sei que se fosse, é mais fácil de entender se fosse algo fixo, por exemplo, a valorização ou desvalorização de um carro. Mas imagine que assim, imagine que você está comprando ou vendendo a ação de uma empresa. Só que ao invés de ser uma empresa, você está especulando na saúde financeira de um país. Você está comprando a ação de um país, vendendo a ação de um país, entendeu? Então quando você compra ien e paga o ien em dólares, você está acreditando que a economia japonesa vai fazer com que o ien se valorize perante o dólar americano. E são inúmeros motivos, tá, que fazem uma moeda se valorizar ou se desvalorizar. Por exemplo, fatores macroeconômicos. Aumentou a taxa de juros dos Estados Unidos. Isso aí valoriza a moeda americana e faz com que seja interessante você comprar dólar e vender euro. Boatos que os Estados Unidos vão aplicar sanções na Inglaterra. Isso vai fazer com que a libra se desvalorize. Fatores políticos. Pô, o diretor do Fed, que é a Reserva Federal Americana, foi pego fazendo bunda lelê num carro alegórico num protesto contra o governo americano. Pô, esse cara vai ser demitido. Isso vai gerar instabilidade econômica e aí o dólar vai se desvalorizar. Entendeu? São infinitas as coisas que levam uma moeda a se valorizar ou se desvalorizar. E é por isso que o Forex é o mercado mais dinâmico do mundo. Nada no mundo expressa mais o sentimento econômico mundial do que o mercado Forex. Ou seja, o Forex é foda pra caralho, tá? Ele é complicado, ele é difícil, mas ninguém falou pra você que isso aqui ia ser fácil, né? Na verdade, sabe o que é difícil? Difícil é tentar ficar rico pagando imposto e sendo empregado de alguém. Isso é difícil. O mercado é foda, ele é difícil, mas ele sempre recompensa o cara que dá a cara a bater. Ele sempre vai recompensar quem dá a cara a bater. E eu sei que você é um cara que dá a cara a bater. Por quê? Porque você tá aqui me acompanhando nesse vídeo e você vai me seguir nessa trajetória de vídeos que eu vou estar fazendo pra você, tá? Então, pô, deixa o teu like aí, se inscreve no canal, segue a gente, caminha comigo que eu tenho certeza que você vai aprender muito, beleza? Um abraço, pessoal, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.